No dia em que levei meu filho para fazer a matrícula na escola nova, Braga estava mais fria do que eu esperava. Não um frio agressivo, mas aquele frio cinzento e úmido que entra pelo punho do casaco, cola nas paredes de pedra e deixa o pátio da escola com uma aparência organizada demais para ser acolhedora. Eu me lembro muito bem daquela manhã porque, em teoria, ela deveria ter sido uma das mais normais da minha vida. Preencher papéis, entregar documentos, ouvir regras da escola, assinar onde fosse preciso e voltar para casa. Só isso. Mas existem dias que mudam de direção por causa de uma folha colocada diante da pessoa errada, ou talvez da pessoa certa demais. Eu não sabia disso quando entrei de mãos dadas com Tomás pelos portões azuis da escola de Santa Margarida, pensando apenas se ele ia gostar da nova turma, se iria se perder nos corredores compridos e quantos minutos mais cedo eu precisaria sair de casa a partir da semana seguinte. Meu nome é Helena Duarte. Tenho 34 anos e moro com meu filho num apartamento alugado na periferia de Braga, desde que nos mudamos de Guimarães, menos de 2 meses antes. Trabalho meio período numa livraria que também vende material escolar e, à noite, faço alguns serviços de digitação para complementar a renda. Não é uma vida fácil, mas também já não é a pior parte da estrada que atravessei. Houve anos em que a minha rotina era calcular quais contas podiam esperar 3 dias, 5 dias ou uma semana sem nos derrubarem. Comparado a isso, entrar numa escola pública bonita, com pátio amplo e um sino de igreja ecoando ao longe, devia ser sinal de que, ao menos, algumas peças da minha vida tinham finalmente começado a se encaixar. Tomás tinha 8 anos. Era um menino um pouco mais magro do que os outros da idade, de cabelo escuro e olhos muito atentos, daqueles que parecem ver mais do que dizem. Desde pequeno, nunca foi de fazer escândalo ou pedir demais. Talvez porque nós dois tenhamos trocado de endereço vezes demais, ele aprendeu a observar primeiro e perguntar depois. Naquela manhã, usava um suéter azul escuro que eu tinha comprado em promoção no inverno anterior. Levava a mochila nas costas e apertava minha mão um pouco mais forte do que o normal. Mãe, essa escola é maior que a antiga, ele sussurrou. Eu apertei a mão dele de volta e sorri daquele jeito que as mães usam quando tentam fazer o mundo parecer mais simples do que realmente é. Melhor, tem mais espaço para brincar. Ele assentiu, mas continuou olhando em volta com aquela expressão cautelosa que, em uma criança, sempre parte um pouco o coração. A secretaria da escola ficava no rés do chão do prédio principal, atrás de uma porta de madeira escura, com uma pequena placa de metal ao lado. Lá dentro havia cheiro de papel, tinta e limpeza antiga, aquele cheiro que só escolas velhas têm, como se décadas de nomes infantis ainda respirassem através dos arquivos fechados. Quem nos atendeu foi Dona Celeste, uma mulher de mais de 50 anos, cabelo castanho tingido, óculos delicados e voz rápida, de quem já viu pais aflitos o bastante para não se impressionar com quase nada. Ela recebeu o processo, conferiu o comprovante de morada, contatos, autorização de saída, histórico escolar, e foi separando tudo com a fluidez de quem faz aquilo todos os dias. Durante alguns minutos, eu até me senti boba por ter ido tão tensa. Tomás sentou-se ao meu lado numa cadeira de madeira, balançando os pés devagar, distraído com um relógio redondo pendurado na parede atrás do balcão. Então Dona Celeste puxou a certidão de nascimento dele do meio da pasta. Naquele momento eu não estranhei nada. Certidão? É certidão. Escola pede, a gente entrega, a pessoa confere e segue em frente. Só que ela não seguiu. Olhou uma vez, virou o documento,
ligeiramente, tornou a olhar para o canto inferior, aproximou mais dos olhos e permaneceu tempo demais em silêncio. Foi uma alteração mínima, mas suficiente para eu perceber. Funcionários de secretaria não demoram além do necessário quando está tudo certo. Ela ergueu a cabeça para mim, depois voltou à certidão e disse: Só um instante, por favor. Preciso da assinatura da direção. Eu concordei, ainda sem pensar no pior. Mas em vez de levar a pasta inteira, ela pegou apenas a certidão de nascimento e foi rápido demais até a sala do diretor. Eu ainda lembro da porta se abrindo quase imediatamente. Quem apareceu foi o diretor Augusto Ferraz, um homem na casa dos 60, alto, magro, com bastante cabelo grisalho, óculos de aro fino e um pullover cinzento sob o casaco escuro. À primeira vista, ele parecia o tipo de diretor antigo que muita gente descreve como exigente, mas justo. Um homem sério, sem necessidade de levantar a voz. Dona Celeste disse alguma coisa muito baixa e lhes entregou a certidão. Augusto pegou o papel, baixou os olhos e leu. Eu vou me lembrar do rosto dele naquele instante por muito tempo. Primeiro veio um bloqueio mínimo, quase invisível. Depois os músculos do rosto endureceram como se alguma coisa o tivesse atingido por dentro. Ele não levantou os olhos de imediato. Tornou a olhar para o carimbo, depois para a linha de registro, e só então ergueu o rosto na direção de Tomás. Não foi um olhar de diretor avaliando um aluno novo, nem de adulto sorrindo para uma criança. Foi um olhar de reconhecimento errado, ou talvez de reconhecimento antigo demais. Senhora Helena Duarte? Ele perguntou. Levantei-me. Sim. Ele continuou segurando a certidão. Pode entrar na minha sala por um momento? Se fosse em outro contexto, aquilo talvez não significasse nada. Diretores chamam pais para conversar o tempo todo. Mas, naquele instante, duas coisas me atravessaram ao mesmo tempo. A primeira foi o fato de ele não sugerir que Tomás aguardasse do lado de fora como qualquer adulto faria de modo natural. Em vez disso, olhou novamente para o meu filho e acrescentou, num tom muito mais baixo: Traga o menino também. Eu o segui até a sala com a cabeça já tensa de novo. O gabinete não era grande, mas era extremamente arrumado. Havia uma mesa de madeira escura, 2 armários altos de arquivo, uma estante fina, diplomas emoldurados e um pequeno crucifixo preso na parede acima de uma prateleira. A janela dava para os fundos, onde se viam 2 laranjeiras baixas e um muro de pedra coberto de umidade. Augusto esperou que nós 2 entrássemos, fechou a porta e, em seguida, girou a chave por dentro. O som da tranca foi baixo, mas dentro daquela sala silenciosa ele me acertou em cheio. Olhei para ele imediatamente. Tomás apertou meu casaco por trás, sem dizer nada, e eu senti a mão dele esfriar. Desculpe, eu disse, tentando manter a voz estável. Há algum problema com a matrícula do meu filho? Augusto não respondeu logo. Colocou a certidão sobre a mesa, apoiou as 2 mãos na madeira e ficou olhando para nós por muito tempo. Não era o olhar de quem encontrou um documento falsificado de forma grosseira, nem o de quem está prestes a reclamar de um formulário mal preenchido. Era o olhar de alguém que acabou de ver o passado entrar pela porta numa manhã que deveria ter sido comum. Quando finalmente falou, não perguntou nada sobre escola, turma ou endereço. Perguntou: Onde está o pai do Tomás? A sala ficou tão silenciosa que eu escutei o ponteiro do relógio na parede. Eu já estava acostumada com esse tipo de pergunta. Em hospitais, em escolas, em repartições,
Sempre que o campo do pai aparece em branco, certas pessoas mudam o tom ao olhar para uma mulher sozinha. Mas a maneira como Augusto perguntou não era a mesma de sempre. Não havia curiosidade comum ali. Havia urgência, precisão, como se o pai ausente não fosse apenas um homem, mas uma peça de um registro específico que ele já conhecia. Eu crio meu filho sozinha, respondi. O pai dele não faz parte da nossa vida. Augusto não pareceu satisfeito. Baixou os olhos para a certidão outra vez e em seguida perguntou: Onde ele foi registrado? Senti meu corpo inteiro entrar em estado de alerta. No Porto. Em que hospital? No São João. Quem fez o registro? Eu o encarei. Aquilo já tinha ultrapassado qualquer protocolo escolar normal. A insistência dele, o modo como os olhos voltavam sempre para o carimbo e para a linha do número de registro, me mostravam que ele estava vendo alguma coisa naquele papel que eu nunca tinha visto. Com licença, eu disse, desta vez com a voz mais firme. Antes de perguntar mais alguma coisa, o senhor precisa me explicar por que acabou de trancar a porta da sala só porque viu a certidão do meu filho. Tomás levantou o rosto para mim naquele instante. Eu não o abracei, mas procurei a mão dele imediatamente e apertei, como se esse fosse o único gesto capaz de lembrá-lo de que eu continuava ali entre ele e o resto. Augusto Ferraz ficou imóvel por alguns segundos. Depois puxou a gaveta da direita da mesa e retirou uma pasta antiga, amarrada com uma fita de pano clara. A capa estava escurecida pelo tempo, os cantos gastos. Quando ele a colocou ao lado da certidão de nascimento de Tomás, um frio atravessou meu corpo inteiro, porque no canto superior daquela pasta havia uma anotação quase apagada, mas ainda legível o suficiente para que eu reconhecesse parte do mesmo código que aparecia na certidão do meu filho. Ele apontou para o número, depois para a certidão e me encarou. Porque eu já vi este registro antes, disse com a voz muito mais baixa do que antes. E da última vez que vi esse número, uma criança desapareceu dos arquivos desta escola por mais de 20 anos. Eu não me sentei de imediato. Fiquei ao lado da cadeira, ainda segurando a mão de Tomás, com os olhos presos à pasta antiga que Augusto Ferraz colocara sobre a mesa, como se bastasse eu piscar para aquele código no canto se transformar em alguma coisa menos terrível. Mas não. O início da sequência continuava igual ao número impresso no canto inferior da certidão de nascimento do meu filho. O mesmo tipo de impressão, o mesmo padrão burocrático invisível para qualquer pessoa que nunca tivesse visto aquilo vezes demais. Augusto deixou os dois documentos lado a lado por alguns segundos, tempo suficiente para eu perceber que ele não estava tentando me assustar de propósito. As mãos dele continuavam firmes, mas o rosto já não era o de um diretor seguro. Havia nele o esforço de quem tentava falar sem deixar o passado inteiro arrebentar de uma vez. O senhor disse que uma criança desapareceu dos arquivos desta escola. Eu falei, devagar. O que isso quer dizer? Augusto não respondeu logo. Olhou para Tomás, e esse olhar me incomodou mais do que tudo. Não era hostilidade. Também não era simples pena. Era o olhar de quem via ali uma semelhança ou um padrão que jamais desejara rever. Tomás, naquele momento, já tinha parado de examinar a sala. Estava colado em mim, olhando do diretor para o papel e do papel para o meu rosto. Apertei a mão dele de leve, sem abaixar a cabeça, só para lembrá-lo de que eu continuava ali, entre ele e o resto. Por fim, Augusto puxou a cadeira e indicou que eu me sentasse. Eu me sentei sem soltar Tomás. Ele abriu a fita da pasta, levantou a capa e a empurrou um pouco na minha direção. A página de cima era uma ficha escolar antiga.
amarelada, com parte datilografada e parte escrita à mão. No topo aparecia o nome antigo da escola, antes da reorganização administrativa. O nome da criança tinha sido riscado com tinta escura, quase todo coberto, como se alguém quisesse apagá-lo sem destruir completamente o papel. Eu mal consegui ler o início do nome, porque meus olhos foram puxados direto para o código do canto superior. Não era idêntico ao da certidão de Tomás, mas era próximo demais para ser coincidência. Mesmo prefixo, mesmo padrão. Apenas um dígito diferente no final. Levantei os olhos. O que é isso? Augusto respondeu baixíssimo. Ficha de matrícula de um menino chamado Martim Vale, outono de 2001. Ele estudou aqui durante 11 dias e depois desapareceu do sistema. Não houve transferência formal, nem retirada regular de documentação, nem registro complementar. Numa segunda-feira, o nome dele simplesmente já não estava mais na lista. Ao ouvir isso, senti minhas mãos esfriarem. Uma criança que estuda 11 dias e some dos arquivos não é o tipo de frase que se escuta num gabinete escolar sem que o ar mude completamente. Como o senhor sabe disso tão bem? Perguntei. Augusto baixou os olhos para a pasta. Porque eu ainda não era diretor naquela época. Eu era subdiretor responsável pela recepção documental no início do ano letivo. Então era isso. Não era uma memória vaga. Era uma coisa que passara pelas mãos dele. E quem era Martim Vale? Augusto virou mais uma folha. Na parte do encarregado de educação, quase tudo estava coberto com tinta, mas ainda se lia, na borda de baixo, a expressão acolhimento temporário. Eu encarei as palavras. Ele não vivia com os pais biológicos? Perguntei. Augusto balançou a cabeça. Pelo menos no que dizia respeito ao arquivo escolar, não. Nesse ponto, tudo começou a se juntar dentro da minha cabeça de um jeito que eu detestei imediatamente. Na certidão de Tomás, o campo do pai sempre esteve em branco. Eu passei anos tendo que responder por isso em repartições, hospitais, escolas, e nunca ninguém reagiu como Augusto reagia agora. Se ele reconhecera naquele documento o mesmo tipo de código usado no processo de uma criança em acolhimento temporário que desaparecera dos arquivos, então o que ele estava vendo não era apenas um número. Era um sistema. Eu não entendo o que isso tem a ver com o meu filho, falei. Tomás nasceu no Porto há 8 anos. Eu sou a mãe dele. Eu pari, registrei e criei essa criança. Augusto ouviu tudo sem relaxar um milímetro. Ao contrário, puxou a certidão de Tomás mais para perto e apontou para o canto inferior direito. A senhora já reparou no código interno abaixo do selo? Abaixei o olhar. Eu já tinha visto aquele documento centenas de vezes. Em hospitais, serviços públicos, escola antiga, mudança de morada. Nunca tinha prestado atenção de verdade naquela linha. Não, respondi. Eu só sei que é uma certidão válida. Augusto assentiu. Ela é válida na superfície. Mas esse tipo de referência deixou de ser usado no Porto há muitos anos, exceto em alguns processos ligados a estruturas intermédias. Eu ergui a cabeça imediatamente. Que estruturas? Augusto não respondeu ainda. Em vez disso, perguntou. A senhora teve o Tomás no São João, certo? Sim. Depois do parto, alguém além da equipa normal entrou com papéis para a senhora assinar? A pergunta me atravessou de um jeito estranho, porque não me trouxe uma lembrança completa, mas mexeu em alguma coisa antiga demais dentro da minha memória do parto. Eu me lembrava da luz branca, do corpo exausto, da sensação de estar assinando coisas sem realmente ler. E de repente lembrei muito vagamente de uma mulher
que não usava uniforme de enfermagem, entrando com um conjunto de papéis e dizendo que havia um problema no sistema, que eram documentos complementares. Na época, eu mal conseguia manter os olhos abertos. A lembrança veio turva, mas forte o suficiente para secar minha boca. Talvez, eu disse, tentando organizar. Eu estava muito cansada naquele dia. Augusto me olhou com uma atenção dura e imediata. É assim que eles faziam. A palavra eles caiu na sala como uma pedra. Não uma funcionária, não uma falha, não um acaso. Eles. Quem? Perguntei. Quem fazia isso? Augusto puxou novamente a pasta para si, abriu a última parte e pousou a mão sobre uma folha presa por um clipe antigo. Eu ainda não posso dizer tudo, se não tiver certeza de que a senhora não faz parte disso. A raiva subiu em mim na hora. Faz parte de quê? Eu sou a mãe do menino que está aqui. O senhor tranca a porta, me pergunta pelo pai dele, mostra um arquivo de outra criança desaparecida e agora diz que não sabe de que lado eu estou? Minha voz saiu mais alta do que eu queria e Tomás se encolheu um pouco. Olhei para ele imediatamente, respirei fundo e baixei o tom. Desculpa. Depois encarei Augusto outra vez. Se o senhor sabe alguma coisa que envolve o meu filho, fala agora. Augusto ficou em silêncio por muito tempo. Depois olhou para Tomás de novo, mas dessa vez havia alguma coisa diferente naquele olhar. Não era apenas choque ou cautela. Havia medo e, junto dele, uma espécie de pena silenciosa que só aparece em quem já viu uma criança ser engolida por um mecanismo que ela não compreende. Então ele falou com a voz ainda mais baixa. Porque, se eu não estiver enganado, a certidão do Tomás não é só uma certidão. Ela pode ser o último rastro de um método usado para fazer crianças passarem de umas mãos para outras, sem deixar o nome verdadeiro dos pais preso aos arquivos escolares. Ao ouvir isso, senti o resto do som da sala ir embora. Havia barulho de alunos lá fora. Havia relógio na parede. Havia a secretária do outro lado da porta, mas para mim tudo ficou distante. Um método. Crianças passando de mão em mão. Nomes verdadeiros separados dos arquivos. Baixei os olhos para Tomás. Passei a mão no cabelo dele e ergui de novo o rosto para Augusto. A pergunta saiu antes que eu pudesse pensar noutra coisa. O senhor está me dizendo que alguém pode ter mexido nos papéis do meu filho desde o dia em que ele nasceu? Augusto não respondeu à minha pergunta imediatamente. Foi até a porta, pousou a mão na fechadura, como se precisasse confirmar que estava realmente trancada, e só então voltou para a mesa. O gesto foi pequeno, mas bastou para me dizer alguma coisa importante. Ele não tinha medo de curiosidade comum. Tinha medo de que o nome dessa história, uma vez dito do lado de fora, fizesse outras pessoas saberem que Tomás estava ali com aquela certidão. Eu não sabia como entendia isso tão depressa, mas desde que vi a pasta de Martim Vale ao lado da certidão do meu filho, eu já não sentia que estava diante de um erro administrativo corrigível com um telefonema. Eu preciso que a senhora ouça até o fim antes de reagir, disse ele. Quase ri, não de humor, mas porque as pessoas sempre falam assim antes de algo capaz de deslocar a vida inteira de alguém. Então fale. Augusto abriu outra parte da pasta. Havia uma cópia apagada de uma nota interna com expressões como ajuste de integração, mudança de tutela e regularização escolar. Palavras que, num contexto comum, soariam administrativas, limpas, quase benevolentes. Mas, ao lado da história de uma criança que frequentou 11 dias de aula e depois desapareceu do sistema, todas elas se tornavam frias.
Em 2001, pelo menos 3 processos desse tipo passaram por no mesmo período. Ele disse: eu só consegui guardar uma cópia. As outras 2 foram retiradas antes do arquivamento formal. Por quem? Perguntei. Ele me olhou. Não por gente da escola. Tomás, a essa altura, já estava cansado de ouvir adultos falando sem entender nada. Olhou para mim e perguntou baixinho: Mãe, a gente ainda vai demorar? A pergunta me puxou de volta para o único papel que realmente importava naquela sala. Abaixei-me e afaguei o cabelo dele. Só mais um pouco, amor. Depois encarei Augusto. O senhor pode falar claramente? O que exatamente o senhor teme? Augusto soltou o ar. Eu temo isto. Temo que o código da certidão do Tomás pertença à mesma linha, usada em casos de crianças que passavam por uma estrutura intermediária antes de terem a documentação civil redistribuída. Eu fiquei imóvel. Redistribuída como? Alterada no percurso legal, respondeu ele, não apagada de forma grosseira. Alterada de modo a continuar parecendo limpa, regular, com carimbos, assinaturas e passos, todos tecnicamente defensáveis, mas sem deixar os pais biológicos presos à cadeia documental final. Ao ouvi-lo, minha garganta secou. Isso já não era o campo em branco do pai, como eu sempre tinha pensado. Era a hipótese de um sistema inteiro capaz de fazer uma criança parecer perfeitamente regular no papel, enquanto sua origem verdadeira ia sendo empurrada para fora. Eu sou a mãe biológica do Tomás, repeti lenta e firmemente. Ele cresceu dentro do meu corpo. Nasceu de mim. Augusto assentiu na hora. Eu não duvido disso. Então, do que duvida? Ele apontou para a certidão. Eu duvido do que aconteceu com o procedimento de registro depois do parto. A frase fez minha memória se mexer de novo, não como lembrança inteira, mas como ruído. O parto de Tomás foi longo. Eu perdi sangue além do previsto, fiquei febril, assinei papéis quase em transe. Se alguém quisesse aproveitar a exaustão de uma mãe recém-parida para mover alguma peça burocrática, aquele era exatamente o instante. Augusto puxou outra folha. Olhe isto. Era a cópia de uma carta interna enviada por uma instituição chamada Casa de São Jerônimo, pedindo confirmação urgente da integração escolar de Martim Vale para completar um processo de encaminhamento. Eu nunca tinha ouvido falar naquele lugar, mas no topo da folha havia um carimbo muito semelhante ao padrão visto na certidão de Tomás. O que era a Casa de São Jerônimo? Perguntei. Na superfície, um centro de apoio a mães solteiras e crianças na zona do Porto, respondeu ele. Mas, na época, havia rumores de que funcionava também como ponto de intermediação para casos que não deviam sair diretamente do hospital para as famílias. Eu entendi antes mesmo de querer entender. O senhor está falando de adoções ilegais? Augusto balançou a cabeça muito devagar. Estou falando de qualquer forma de alteração de tutela que pudesse ser higienizada com papelada. A resposta não era direta, mas era escura o suficiente. Se a Casa de São Jerônimo realmente operara como ponto intermédio para crianças, e se o código da certidão de Tomás vinha dessa mesma linha, então a história deixava de tocar apenas a escola. Passava a tocar o primeiro documento legal do meu filho. E por que o senhor não falou disso antes, anos atrás? Perguntei. Augusto soltou um sorriso muito fino, mais cansado do que irônico. Falar com quem? Eu tinha uma cópia ruim, uma memória que ninguém queria ouvir e uma criança que desaparecera dos arquivos depois de 11 dias.
Quando tentei insistir, me lembraram que existem casos em que a estabilidade da criança deve vir antes da pureza absoluta da documentação. Ao ouvir isso, senti vontade de vomitar. Estabilidade da criança era a frase perfeita para encobrir a sujeira perfeita. Bastava vestir a violência com linguagem socialmente aceitável para ela passar. Tomás puxou minha manga. Mãe, eles querem me levar? A pergunta entrou em mim como faca. Eu me abaixei imediatamente e segurei os ombros dele. Não, ninguém vai te levar para lugar nenhum. Eu falava para ele, mas também para mim, porque, naquele momento, aquela era a única frase que eu precisava tornar absolutamente verdadeira. Não importava o que existisse no passado do papel, nem quem tivesse mexido em códigos num dia em que eu mal conseguia ficar sentada na cama do hospital. Eu era a mãe daquele menino há 8 anos. Nenhum carimbo no mundo podia apagar isso. Levantei-me novamente e olhei para Augusto. Se o senhor sabe mais alguma coisa, diga tudo. Ele assentiu e então pronunciou o segundo nome importante daquela manhã. A pessoa diretamente ligada aos processos vindos da casa de São Jerônimo era a irmã Beatriz Lemos. O nome claramente pesava nele. Ela ainda está viva? E perguntei. Está, respondeu. E essa é a razão pela qual eu tranquei a porta. Porque se o código do Tomás realmente pertence a essa linha, a única pessoa capaz de olhar para ele e saber imediatamente de onde veio é ela. O nome Beatriz Lemos mudou o silêncio da sala. Já não era o silêncio do choque inicial, nem o silêncio de uma informação difícil. Era o silêncio que aparece quando basta um nome para se perceber que a história saiu completamente da esfera normal dos arquivos escolares. Eu encarei Augusto por alguns segundos e perguntei imediatamente: onde ela está? Ele não se sentou logo. Permaneceu ao lado da mesa, com as mãos apoiadas na madeira, como se também precisasse de um ponto fixo para continuar. Numa casa de repouso administrada por uma congregação a uns 40 minutos de Braga. Depois que a casa de São Jerônimo foi encerrada no papel, irmã Beatriz saiu do porto. Ninguém chamou aquilo de escândalo. Chamaram de reestruturação, mudança de função, encerramento de processo. Tudo limpo o bastante para que, se a pessoa não souber o que procurar, acredite que o lugar nunca existiu do jeito que eu estou descrevendo. Ao ouvi-lo, senti uma raiva seca subir em mim. Era exatamente isso que mais me revoltava em qualquer segredo que envolve crianças. Adultos sempre encontram palavras elegantes para lavar a superfície. Acolhimento, integração, tutela, regularização, reestruturação. E no meio desse vocabulário limpo, uma criança pode desaparecer da origem sem que ninguém grite. Eu vou falar com ela, falei. Augusto me olhou. Você não pode levar o Tomás. Eu também não pretendia, respondi de imediato. Na verdade, eu ainda não sabia onde deixaria meu filho, mas já entendia uma coisa. A partir daquele instante, quanto menos pessoas soubessem que Tomás era a criança com aquela certidão, melhor. Se Augusto reconhecer o código, outros também poderiam reconhecer, sobretudo quem já tivesse pertencido ao sistema. Eu me abaixei e olhei para Tomás. Vai lá fora com a dona Celeste um bocadinho, está bem? A mãe precisa falar mais um pouco com o diretor. Ele não gostou, isso eu vi imediatamente, mas assentiu daquele jeito quieto que crianças desenvolvem quando aprendem cedo a confiar no tom da mãe mais do que nas explicações. Augusto destrancou a porta, pediu à dona Celeste que levasse Tomás até a biblioteca por alguns minutos
E a secretária, embora percebesse que alguma coisa estava muito errada, não fez perguntas. Só quando a porta se fechou de novo e os passos do meu filho desapareceram no corredor é que eu consegui soltar o ar de verdade. Agora fale tudo, eu disse. O senhor acha que Tomás é uma dessas crianças que passaram pela casa de São Jerônimo? Augusto demorou a responder. Eu não sei, e é justamente por não saber que isto é perigoso. Ele puxou a cadeira diante de mim e sentou-se. Se a certidão do Tomás reutilizou um código antigo por acaso, estamos diante de uma anomalia grave, mas ainda teoricamente explicável por erro administrativo ou reaproveitamento indevido. Mas, se não foi acaso, se o código realmente pertence à mesma cadeia de Martin Vale e dos outros, então existem duas hipóteses. Ou o Tomás passou por uma etapa intermediária sobre a qual a senhora nunca foi informada, ou alguém o encaixou deliberadamente numa linha documental antiga, usada para desfocar a origem das crianças. Eu o encarei. Qualquer uma das hipóteses era suficiente para me desorganizar inteira. Mas eu nunca perdi o Tomás de vista, eu disse. Desde o nascimento ele esteve comigo. Augusto assentiu de imediato. Eu acredito. Por isso mesmo, se houve manipulação, não foi o tipo clássico de troca de bebê. Foi no papel, nos passos administrativos, nos carimbos, nos momentos pequenos demais para uma mãe recém-parida conseguir verificar tudo. Fiquei em silêncio por alguns segundos, e foi precisamente nesse silêncio que a lembrança do hospital se rearranjou com mais nitidez. Já não era só um bloco de exaustão. Eu me lembrava de uma enfermeira dizendo que o sistema estava com problemas, que alguns formulários precisavam ser regularizados manualmente. Lembrava de uma mulher sem uniforme aproximando-se demais da minha cama, com um perfume que destoava do cheiro de antisséptico. Lembrava de assinar, levantar ligeiramente a cabeça e ouvi-la dizer: pronto, agora fica tudo regularizado. Na época, a frase me tranquilizou. Agora ela voltava como um gancho frio. Eu me lembro de alguém dizendo que ia regularizar uns papéis. Falei devagar. Augusto levantou os olhos imediatamente. Lembra do nome? Não. Do rosto? Balancei a cabeça, depois hesitei. Não claramente. Cabelo claro, talvez mais de 40. Falava com sotaque do Porto, mas muito controlado. Augusto recostou-se na cadeira como se esse fragmento pequeno confirmasse o que ele mais temia. Beatriz não ia pessoalmente aos hospitais, disse, mas ela tinha duas mulheres que faziam esse tipo de circulação documental para a casa de São Jerônimo. Mariana Lopes e Fátima Rezende. Os nomes caíram sobre mim como pedras. Eram nomes normais demais, e talvez justamente por isso funcionassem tão bem no meio de um quarto de hospital cheio de mães cansadas. Eu quero ver irmã Beatriz hoje, eu disse. Augusto hesitou. Se você aparecer com a certidão do Tomás na mão, vai alertá-la imediatamente. Então, o que o senhor sugere? Que pense que eu espere enquanto o meu filho continua a carregar esse código mais um dia? Desta vez, já não tentei suavizar a irritação. Augusto me olhou e eu percebi que ele não se ofendia com a minha dureza. Ele parecia apenas consumido pelo peso de ter sido lento demais uma vez na vida e agora estar de novo diante de algo que exigia rapidez. Não, respondeu. Eu vou com você. Aquilo me fez travar. Por quê? Ele lançou um olhar à pasta de Martim e depois a mim. Porque se a Beatriz vir sozinha, talvez minta e feche a porta como fez com demasiadas pessoas. Mas, se me vir levando o arquivo antigo da escola, vai entender que isto saiu da zona das coisas que
ainda podiam ser varridas para debaixo do tapete. Eu não sabia se confiava nele completamente. Uma parte de mim continuava desconfiada de qualquer pessoa que tivesse estado tão perto daquele sistema e ainda assim atravessado 20 anos em relativa paz. Mas eu também sabia de uma coisa: se Augusto não tivesse reconhecido o número, eu já teria ido embora com o meu filho e com a ilusão de que aquela manhã era apenas uma manhã de matrícula. E o Tomás? Perguntei. Augusto respondeu logo. Dona Celeste pode ficar com ele na biblioteca até a hora de almoço. Ela não faz perguntas demais. E eu confio nela. Concordei, embora minha cabeça ainda corresse por cada detalhe. Deixar meu filho na escola no primeiro dia para ir encontrar uma freira idosa que talvez soubesse de onde vinha o código da certidão dele. Se alguém me contasse isso uma semana antes, eu acharia que era o enredo exagerado de um romance sombrio. Mas a vida real tem uma forma muito própria de se tornar absurda, sem nos oferecer caminho de volta. Augusto levantou-se, pegou a certidão de Tomás e a colocou dentro de uma capa lisa azul escura. Não a devolveu imediatamente. Em vez disso, disse: a partir de agora, não deixe ninguém além de mim e de você olhar para este documento por tempo demais. Ao ouvi-lo, senti o sangue esfriar mais um pouco. O senhor acha que ainda há gente seguindo esses códigos? Augusto respondeu sem hesitar. Se o que eu temo é verdade, não seguem os códigos. Seguem a criança que os carrega. A frase fez todas as minhas preocupações mudarem de eixo no mesmo instante. Até ali eu tinha medo do papel, do passado turvo do hospital, da possibilidade de o meu filho estar preso a um arquivo antigo. Mas Augusto puxava tudo de volta para o que estava vivo, respirando, sentado na biblioteca à minha espera. Não era a certidão que podia estar sendo observada. Era Tomás. Eu saí do gabinete do diretor com as pernas quase sem sentir o chão. Não por medo no sentido vago, mas porque pela primeira vez o meu medo tinha forma clara e carregava o rosto do meu próprio filho. Atravessei o corredor frio da escola. Ouvi crianças falando no pátio, cadeiras arrastando em alguma sala próxima e o toque discreto do fim da primeira aula ao longe. Tudo seguia com a normalidade exata de uma manhã numa escola pública portuguesa. Mas, dentro de mim, a manhã já tinha deixado de existir como manhã comum. Tomás estava na biblioteca, talvez mexendo em livros ou olhando pela janela, enquanto eu acabara de ouvir que a certidão dele podia pertencer à mesma linha documental de crianças que passaram por uma estrutura intermédia e desapareceram da própria origem. A biblioteca era pequena, no fim do corredor térreo, com porta envidraçada e desenhos de crianças lendo colados no vidro. Dona Celeste estava à mesa perto da entrada, e Tomás ocupava um canto ao lado das estantes infantis, montando um castelo com cartões coloridos. Assim que me viu, levantou o rosto. O olhar dele apertou alguma coisa dentro de mim, porque não havia drama ali, só a tentativa silenciosa de perceber se o meu rosto dizia que ainda estava tudo bem. Aproximei-me, agachei diante dele e toquei o seu rosto. A mãe precisa tratar de uma coisa com o diretor. Está bem? Perguntei. Tomás me observou por um segundo a mais. Eu vou com você? Balancei a cabeça. Não. Fica aqui só um bocadinho com a Dona Celeste. Eu volto rápido. Ele não gostou, isso era nítido, mas assentiu, daquele modo quieto de crianças que já aprenderam a confiar mais no tom da mãe do que nas explicações dela. Pedi a Dona Celeste que ficasse com ele mais algum tempo, inventando uma desculpa qualquer sobre morada e documentos complementares.
Ela não perguntou muito. Apenas me lançou um olhar curto o bastante para me dizer que sabia que eu mentia, e sábio o bastante para não me obrigar a piorar a mentira. Augusto já me esperava no corredor com o casaco vestido e a pasta de Martim Vale debaixo do braço. Só quando chegamos ao pequeno estacionamento atrás da escola, ele falou: A partir de agora, não diga o nome Casa de São Jerônimo em lugares abertos. Foi uma frase simples, mas o modo como ele a disse gelou outra vez o meu corpo. Não era se perguntarem, diga outra coisa. Era não diga o nome. Como se o próprio nome ainda pudesse acordar gente demais. O carro dele era um cinzento antigo, limpo, discreto, do tipo que homens de rotina longa e poucos excessos costumam manter por anos. Sentei-me ao lado com a mala apertada contra o peito, ainda presa ao olhar de Tomás na biblioteca. Durante os primeiros minutos ninguém falou. Braga foi ficando para trás do lado de fora. Ruas inclinadas, varandas de ferro, pequenas pastelarias de esquina, igrejas claras, muros de pedra úmidos. Em teoria, aquele trajeto devia acalmar qualquer pessoa. Em mim, produziu o contrário. Quanto mais silêncio havia, mais as lembranças do hospital se reorganizavam. O parto, a exaustão, a mulher sem uniforme. Os papéis assinados quase às cegas. E agora o diretor a dizer que talvez meu filho fosse seguido não por ser Tomás, mas por carregar um código. Por que o senhor nunca denunciou isso a instâncias mais altas? Perguntei. Augusto continuou olhando a estrada. Eu tentei uma vez, depois do caso Martim Vale. Virei-me para ele. E? Augusto soltou um sorriso curto, cansado. E fui recebido num escritório no Porto por 2 homens muito educados, que me explicaram que eu estava interpretando mal alguns procedimentos sensíveis de proteção de menores. Disseram que, em certos casos, era necessário reduzir rastros de origem por segurança jurídica da criança. Disseram também que, se eu continuasse a manter cópias fora do fluxo oficial, eu próprio poderia ser enquadrado por quebra de confidencialidade. Eu apertei a alça da mala com mais força. Era isso. A camada mais nojenta de sistemas assim nunca começa com violência visível. Começa com homens corretos, salas bem iluminadas e frases que soam legais demais. E então o senhor parou? Perguntei. Augusto ficou em silêncio alguns segundos. Parei de falar alto. Não de lembrar. Naquele instante eu entendi que a pasta de Martim Vale não era acaso nem capricho. Era o resto material de uma culpa antiga. Talvez ele não tivesse sido forte o suficiente para enfrentar o sistema inteiro quando ainda era novo. Mas também não fora capaz de esquecer a criança que desapareceu em 11 dias. Olhei para fora e ouvi a pergunta sair de mim antes mesmo de pensar melhor. O senhor acha que Martim Vale ainda está vivo? A mão dele no volante endureceu ligeiramente. Eu não sei, mas se estiver, hoje é um homem feito. O pensamento me atingiu em cheio. Uma criança desaparecida dos arquivos escolares em 2001 podia estar viva em algum lugar do país, usando outro nome, outra história, outra família, narrada como verdade. Saímos da zona mais urbana e entramos numa área com casas mais espalhadas, muros baixos de pedra e pequenas instituições religiosas e de repouso. Augusto explicou que a irmã Beatriz estava numa casa ligada a uma congregação, um misto de retiro e residência para freiras idosas, e alguns casos protegidos pela diocese. A expressão casos protegidos me gelou quase tanto quanto todo o resto, porque em torno dessa história qualquer palavra suave
parecia esconder alguma camada escura. Poucos minutos depois, o carro parou diante de um portão baixo de ferro. Atrás dele havia um edifício claro, antigo, muito limpo. Na placa lia-se Casa de Repouso Santa Beatriz. O nome era tão sereno que quase irritava. Eu já começava a sentir que os lugares com nomes mais suaves eram justamente os que melhor sabiam guardar documentos sujos. Antes de descermos, Augusto se virou para mim. Lembre-se de uma coisa. Não mostre logo a certidão do Tomás. Deixe a Beatriz falar primeiro. Se ela reconhecer o caso só pela descrição do código, saberemos que ainda se lembra do sistema. Se fingir que não sabe, ainda temos um passo seguinte. Eu assenti, embora por dentro nada estivesse tranquilo. Tudo desde a manhã tinha acontecido depressa demais. Eu fora matricular meu filho. O diretor trancara a porta. Uma pasta antiga surgira. Uma instituição desaparecida voltara a existir por nome. E agora uma freira velha podia talvez reconhecer a origem documental do meu filho de relance. Desci do carro, senti o frio úmido outra vez e só quando o portão da Casa de Repouso Santa Beatriz começou a se abrir lentamente é que percebi com nitidez que aquela manhã já não tinha absolutamente nada a ver com matrícula escolar. Era o primeiro dia em que eu começava a seguir o rastro legal do meu próprio filho. Quem nos recebeu foi uma freira mais nova do que eu esperava, talvez na casa dos 40, de rosto calmo, mas atento. Augusto disse apenas que precisava falar com a irmã Beatriz a respeito de um processo educacional antigo do Porto. Assim que a palavra Porto apareceu, eu vi a pálpebra da freira mover-se muito ligeiramente. Quase nada, mas o suficiente para me mostrar que aquela casa de repouso não estava completamente fora dos nomes enterrados em papel. Ela nos pediu que esperássemos numa pequena sala à direita do corredor principal. O ambiente cheirava a madeira encerada, sabão antigo e flores secas. Havia quadros de paisagens e retratos de gerações de religiosas nas paredes. A serenidade do lugar me irritava, porque contrastava demais com o que nós levávamos para dentro. Eu me sentei no sofá rígido, com as mãos entrelaçadas, para esconder que os meus dedos estavam frios. Augusto mantinha a pasta de Martim Vale sobre os joelhos, como quem tinha esperado por aquele momento tempo demais, e agora já não sabia onde pousar as próprias mãos. Irmã Beatriz entrou cerca de 7 minutos depois. Se alguém a visse sem contexto, jamais imaginaria que aquela mulher pequena, de quase 80 anos, pudesse ter estado perto do ponto exato onde histórias como a de Martim ou a de Tomás eram transformadas em procedimentos. Ela era magra, curvada, de cabelo quase inteiramente branco e rugas fundas no rosto. Mas os olhos eram rápidos, muito rápidos. Não o tipo de olhar que se perde na idade, e sim o tipo de olhar de quem passou a vida inteira medindo o que o outro sabe antes de decidir o que vai dizer. Ela mal se demorou em saudações e se sentou diante de nós. Disseram-me que se trata de um assunto antigo, falou. A voz era baixa, mas firme. Augusto respondeu: muito antigo, e talvez ainda não morto. O canto da boca dela mexeu de um jeito mínimo, sem chegar a ser sorriso. Bastou para eu perceber que a conversa tinha saído da zona da delicadeza. Augusto não mostrou logo a certidão de Tomás, como tínhamos combinado. Apenas abriu a pasta de Martim Vale, virou o canto com o código para a irmã Beatriz e perguntou: ainda reconhece este tipo de referência? Eu fiquei observando o rosto dela com atenção absoluta. Estava preparada para uma negativa, uma hesitação, um pedido para ver melhor.
Mas a reação real foi pior. Ela mal precisou baixar os olhos por muito tempo. Bastou um olhar breve e, em seguida, recostou-se na cadeira. Sem choque, sem espanto, sem teatro de esquecimento. Apenas o reconhecimento seco de quem vê reaparecer uma coisa que sempre temeu rever. Fase de integração administrativa, disse. O português saiu limpo, cortante. Já não se usa esse nome. Nesse instante senti toda a nuca gelar. Não porque ela soubesse, mas porque soube rápido demais. Aquilo tinha nome, tinha categoria, tinha lugar num sistema real. O que Augusto suspeitava não era delírio de memória. Tinha existido como procedimento. Posso perguntar diretamente? Eu falei antes que Augusto retomasse o comando. Beatriz virou-se para mim. O olhar dela ficou um pouco mais tempo no meu rosto do que eu gostaria, como se ela não estivesse vendo apenas uma mulher desconhecida, mas tentando localizar o meu lugar exato na história. Meu filho tem um código muito parecido com esse na certidão de nascimento, eu disse. Quero saber por quê. A sala ficou completamente silenciosa, e o mais terrível foi que ela não se assustou. Isso significava que a hipótese de uma criança de 8 anos ainda carregar aquele tipo de marca não lhe parecia impossível. Talvez rara, talvez indevida, mas não absurda. Como se chama o menino? Perguntou. Eu não respondi de imediato. Augusto interveio, com a voz mais fria. O nome atual importa menos do que a linha documental. Beatriz olhou para ele por um longo segundo. Se o senhor trouxe isso até aqui, então sabe que a linha documental nunca foi independente do nome que se decide colar à criança. Aquela frase me causou um mal-estar imediato. Ela falava do nome de uma criança como se falasse de etiqueta, não com crueldade aberta, mas com a distância necessária para se tornar assustadora. Resolvi falar eu mesma. Chama-se Tomás Duarte. Tem 8 anos. Nasceu no São João, no Porto. Eu sou a mãe biológica. Ao ouvir isso, foi a primeira vez que Beatriz demonstrou algo mais próximo de uma reação humana. Não exatamente choque, apenas um piscar um pouco mais lento, seguido de um olhar rápido para a minha mão esquerda, onde eu ainda usava o anel fino de prata da minha mãe. Eu não sabia por que ela olhava para ali, mas soube que não era gratuito. A senhora ainda tem a certidão original? Perguntou. A pergunta me fez quase levantar da cadeira. Não era a resposta de alguém duvidando. Era a pergunta de quem sabe que a verdade está no documento. Tenho, mas ainda não mostrei. Beatriz assentiu. Melhor assim. Eu a encarei. Melhor em quê? Ela não respondeu diretamente. Porque, se eu olhar e reconhecer de imediato, a senhora já não vai conseguir voltar a viver normalmente com essa criança. O meu corpo inteiro esfriou. Aquilo não era frase vaga, era aviso real. Augusto pousou a pasta com mais força do que antes. Nós não viemos aqui para ouvir frases soltas. Quero saber se a linha de Martim Vale e a da certidão dessa criança pertencem ao mesmo circuito. Beatriz ficou em silêncio. Depois uniu as mãos como se fosse rezar, mas o que disse não tinha nada de oração. Pertencem ao mesmo sistema de estratificação. Não posso garantir o mesmo lote. Aquilo bastou. Significava que a certidão de Tomás estava de fato ligada ao velho sistema. E para que servia esse sistema? Perguntei. Beatriz me olhou diretamente. Para criar uma zona intermédia entre a criança e a sua verdade primeira. Eu não entendi de imediato, ou talvez não quisesse entender.
Então ela continuou, mais devagar. Algumas crianças passavam por procedimentos complementares. Mudava-se a tutela aparente, suspendia-se a identificação do pai, diluía-se a origem materna, desfocava-se a linha hospitalar antes do registro civil final. Cada palavra dela fazia a sala se afastar mais um pouco. Eu tinha me preparado para ouvir sobre adoção irregular, sobre fraude de documentos, sobre pai em branco. Mas aquilo era maior e pior porque era metódico. Não era uma falha isolada no meio da exaustão de uma mulher que acabou de parir. Era um processo que sabia exatamente como fazer uma criança parecer limpa no papel. E se uma criança ainda carrega um resto desse sistema? Até hoje? Perguntou Augusto. Beatriz virou-se para ele e, pela primeira vez, eu vi nos olhos dela algo parecido com cansaço real. Então, ou o dossiê final dessa criança nunca foi inteiramente limpo, ou alguém deixou propositadamente um fio de retorno. A frase me tirou o ar, um fio de retorno. Eu não sabia o que me assustava mais. A hipótese de a limpeza ter sido mal feita, ou a hipótese de alguém dentro do sistema ter decidido deixar uma abertura para que um dia aquela criança pudesse ser rastreada de volta à origem. Porque, se fosse isso, Tomás não era apenas vítima acidental de um documento confuso. Ele podia ter sido deixado com um sinal para ser reconhecido no momento certo. Eu nem percebi que tinha parado de respirar até precisar engolir em seco para conseguir perguntar. Quem deixava esse chamado fio de retorno? Beatriz não respondeu na mesma hora. O olhar dela se fixou num ponto acima do meu ombro, não como quem foge, mas como quem escolhe até onde consegue trair o próprio passado sem se quebrar por dentro. Augusto continuava imóvel, mas a mão sobre a pasta estava mais rígida. Por fim, Beatriz falou. Nem sempre existia, e quando existia, nem toda a gente no sistema sabia. Só a pessoa que fazia o passo final ou alguém que não quisesse enterrar completamente a criança fora da própria origem se arriscava a deixar isso. Ao ouvi-la, senti a cabeça girar. Em outras palavras, se Tomás realmente carregava um sinal desses, então alguém no fim do processo olhou para o meu filho e não conseguiu apagar tudo. A ideia era quase insuportável, porque significava que, dentro daquela maquinaria, ao menos uma pessoa ainda conservara alguma porção de humanidade. Mas também significava que, desde o primeiro dia de vida, Tomás já passara pelas mãos de gente que decidia o que ficava e o que desaparecia. Eu preciso de um nome, eu disse. Se o meu filho está ligado a isso, eu preciso saber quem tocou os papéis dele. Beatriz me encarou por muito tempo. Os nomes não vão ajudá-la a dormir melhor. Eu não vim aqui para dormir melhor, cortei. Vim para saber onde o meu filho está dentro dessa história. Mais alguns segundos de silêncio e então ela baixou os olhos. Quem fechava muitos dos passos finais naquela época era Mariana Lopes. O nome já tinha aparecido no carro pela boca de Augusto, mas ouvi-lo de Beatriz mudava tudo. Não era mais hipótese externa, era confirmação interna. Onde ela está? Perguntei imediatamente. Beatriz balançou a cabeça. Não sei ao certo, depois do fecho de São Jerônimo, Mariana desapareceu dos registros da igreja. Não houve transferência pública, nem punição, nem óbito. Apenas desapareceu. Mais uma vez, eu vi o funcionamento terrível dessas estruturas. Não é preciso ruído, basta uma pessoa deixar de existir em papel. Por que a senhora disse
que Tomás pode ter sido deixado com uma marca de retorno? Perguntou Augusto, entrando de novo na conversa. O que, exatamente, no código o faz pensar isso? Beatriz virou-se para ele, porque o tipo de código usado em Martin Vale era completamente opaco. Só quem estava dentro reconhecia. Mas, se como o senhor disse, esta criança ainda mantém o sufixo aberto, então a história muda. Endireitei-me na cadeira. O que é um sufixo aberto? Beatriz olhou para mim. É uma variação mínima no fim da sequência. Para quem está de fora, parece um detalhe de impressão. Para quem conhece o sistema, significa que o processo original não foi totalmente selado, ou não devia ser totalmente selado. Senti o corpo inteiro gelar. Uma variação mínima no fim do código, algo que eu tinha olhado centenas de vezes, sem ver nada além de números, podia ser justamente o fio fino ligando Tomás à origem ocultada. Lembrei-me do choque imediato de Augusto ao ver a certidão. Não tinha sido espanto diante de coincidência. Tinha sido reconhecimento daquele sufixo. E por que alguém deixaria isso de propósito? Perguntei. Beatriz levantou os olhos. Há muitas razões. Culpa. Medo de que a rede um dia caia e a criança morra para sempre dentro de um nome artificial. Ou porque essa criança, desde o início, não devia ter entrado na linha comum. A última frase apertou meu peito. O que quer dizer com não devia ter entrado na linha comum? Beatriz demorou para um pouco antes de responder. Quero dizer que a criança pode não ter vindo da mesma origem administrativa das outras. Augusto ficou tenso na mesma hora, embora tentasse esconder. A senhora acha que não se trata de uma criança intermediada num caso padrão? Perguntou. Beatriz balançou a cabeça. Eu ainda não disse isso. Só estou dizendo que, se um código com sufixo aberto sobreviveu 8 anos dentro de registro civil, escola e saúde sem ser recolhido, então ou alguém com poder escolheu proteger esse processo, ou a criança pertence a um caso que ninguém se atreveu a limpar da forma habitual. A sala pareceu encolher. Ninguém se atreveu a limpar. Isso significava que Tomás talvez não fosse apenas um caso de documentação contaminada. Talvez estivesse ligado a um processo que nem os próprios operadores tinham coragem de apagar por completo. A pergunta saiu da minha boca com voz estranha. Tomás é filho de alguém em quem eles não ousaram tocar? Beatriz não respondeu logo. E isso foi pior do que qualquer resposta direta. Eu a encarei e percebi que pela primeira vez naquele dia, o meu medo tinha mudado de forma. Antes eu temia papéis, depois temi vigilância. Agora eu começava a temer que a origem real de Tomás tocasse exatamente o tipo de pessoa que obriga um sistema inteiro a deixar uma abertura por precaução. Augusto então perguntou, muito baixo: o que sabe sobre as mães biológicas desses processos? Beatriz virou-se para ele. Algumas entregavam os filhos. Algumas eram conduzidas até acreditarem que era a única saída. Algumas tinham a memória administrativa diluída logo após o parto. E houve um pequeno número de casos. Ela fez uma pausa, em que a mãe nunca ouviu a história verdadeira do que aconteceu com a criança. A frase me atravessou de frente. Eu era a mãe biológica de Tomás. Mas será que eu sabia mesmo tudo o que aconteceu nas horas seguintes ao parto? Ou eu também era uma das mulheres a quem se conta o suficiente para sair do hospital com um bebê nos braços e a ilusão de que a verdade inteira veio junto?
Existe uma forma de saber com certeza? Perguntei. De confirmar se o Tomás passou por essa linha? Beatriz ficou em silêncio e então apontou para a capa azul escura onde Augusto guardara a certidão. Existe. Mas, a partir do momento em que a senhora abrir essa etapa, já não vai controlar quem mais saberá. Respondi no mesmo instante. Diga. Beatriz olhou para mim e falou devagar. É preciso confrontar o código com o livro-mãe. Eu ia perguntar o que era isso, mas ela continuou. O registro base anterior à limpeza final dos dados no sistema civil. Cada lote tinha um livro-mãe. Se o código do Tomás pertence realmente à mesma linha de Martin Vale, o nome verdadeiro ou, ao menos, a marca de origem ainda podem estar lá. Augusto perguntou logo. Onde está esse livro? Beatriz fechou os olhos por um instante. Quando os abriu, eu soube que a resposta nos empurraria para um ponto sem retorno. Já não está em São Jerônimo, disse. O último de que tive conhecimento foi transferido para o arquivo da antiga Casa das Oliveiras, perto do porto. E, se ainda não foi destruído, a pessoa com acesso à chave desse arquivo não é a igreja. É Mariana Lopes. Eu nem percebi que tinha me levantado da cadeira até sentir as duas mãos apoiadas sobre a mesa de madeira entre mim e irmã Beatriz. O nome Casa das Oliveiras não significava nada para mim até aquele instante, mas foi justamente essa estranheza que o tornou mais ameaçador. Desde manhã, cada porta aberta levava a outra camada da mesma estrutura. Escola de Santa Margarida, Martim Vale, Casa de São Jerônimo, Irmã Beatriz, Mariana Lopes. E agora um arquivo antigo, perto do porto, onde talvez ainda existisse o livro-mãe, o registro base anterior à limpeza final. Pensei em Tomás na biblioteca da escola, na mochila azul escura nas costas dele, no jeito como tinha segurado meu braço antes de sair, e o frio no meu peito ficou ainda mais fundo. Porque, se tudo aquilo fosse verdade, já não estávamos falando apenas do dia do parto ou de 2 ou 3 papéis assinados sem atenção. Estávamos falando de um arquivo que talvez guardasse o primeiro nome verdadeiro do meu filho, ou a prova de que desde o nascimento ele tinha sido colocado numa linha documental que eu nunca tive autorização para compreender. O que era a Casa das Oliveiras? Perguntei, e a minha própria voz me soou estranha. Beatriz não respondeu logo. Olhou para mim como quem viveu tempo demais em lugares cujos nomes iam mudando para esconder a função real. Era uma pequena casa de acolhimento nos arredores do porto, disse. No papel, recebia casos de transição difícil, depois fechou, mudou de finalidade algumas vezes, e a zona do arquivo foi destacada da parte visível. Ali ficavam documentos à espera de destruição, documentos à espera de transferência e o que não convinha manter nas instituições ainda em funcionamento. Cada palavra me atingia como uma pancada seca. Documentos à espera de destruição, à espera de transferência, e aquilo que não convinha manter à vista. Era esse o vocabulário perfeito dos sistemas sujos, um vocabulário suficientemente administrativo para impedir o horror de ter nome próprio. Augusto continuava imóvel, mas eu via claramente a tensão aumentar nele. Se o livro-mãe ainda existia, não era apenas um livro. Era a única peça capaz de arrancar aquela rede inteira da zona da negação. Por que Mariana Lopes guardaria a chave desse lugar? Perguntou Augusto. Desta vez, Beatriz recostou-se mais fundo na cadeira. Porque Mariana não fazia os registros. Ela limpava o caminho, respondeu. Quando São Jerônimo ainda funcionava, havia processos que precisavam ser levados de um lado para o outro,
do local de nascimento para a tutela temporária, da tutela para o sistema civil final. Mariana acompanhava essas passagens. Não era freira, não era médica, não era registro civil. Existia entre uma coisa e outra, precisamente no ponto em que os outros podiam culpar-se mutuamente sem precisar dizer o nome dela. Aquilo me arrepiou inteira. Um tipo de pessoa que vive entre portas, entre quem escreve e quem apaga, entre compaixão de fachada e interesse real. Esses sistemas precisam sempre de alguém assim. Eu preciso do endereço. Eu disse. Beatriz me olhou e depois olhou para Augusto, como se ainda medisse se ele realmente pretendia levar uma mãe sozinha até o fim de uma história assim. Augusto não desviou. Se o livro ainda estiver lá, temos de chegar antes que esta informação saia do círculo em que estamos. Beatriz permaneceu em silêncio mais um instante e então se levantou devagar. Foi até um pequeno armário junto à janela, abriu a gaveta inferior e retirou um papel dobrado muitas vezes. Quando o colocou sobre a mesa, vi um endereço escrito à mão, com a tinta já um pouco manchada num canto. Rua das Oliveiras Velhas, número 17, Valongo. E logo abaixo, outra linha, entrada do arquivo pelos fundos, não pela entrada principal, não pela recepção, mas pelos fundos. Como se até ela soubesse que aquele lugar obedecia a regras diferentes de qualquer fachada legal. Peguei o papel e senti os dedos frios. Tem certeza de que Mariana ainda passa por lá? Perguntei. Beatriz não assentiu nem negou. Só tenho certeza de uma coisa. Se o livro-mãe ainda não foi destruído, Mariana não o deixaria fora do seu alcance. Essa resposta bastava para me mostrar algo ainda pior. Aquela mulher não tinha sido só uma peça do passado. Continuava a ter algum tipo de poder, ou ao menos acesso suficiente para decidir o que permanece e o que desaparece. Augusto levantou-se quase no mesmo instante, como se temesse perder outra vez o timing da vida. Temos de ir agora. Eu me virei para Beatriz. A senhora vem? Ela me olhou por um longo segundo. Não. A minha parte termina aqui. Mas lembre-se de uma coisa. Se Mariana reconhecer o código do Tomás sem precisar examiná-lo muito, não pergunte primeiro quem ele é. Pergunte de que caso ele veio. Eu travei. De que caso? Beatriz assentiu. No sistema antigo, algumas crianças eram organizadas por origem de processo, não apenas por nome. Se o Tomás realmente for um caso de sufixo aberto, Mariana não vai pensar primeiro no nome. Vai pensar no caso. Mais uma vez, ouvi meu filho descrito como se fosse dossiê, lote, classificação. Era isso que tornava tudo ainda mais cruel. Havia uma criança real, com medo, febre, sono, voz. Mas para gente como Mariana, ela podia ser apenas um caso. Antes de sair, fiz a última pergunta. Se Tomás é um caso que nem eles se atreveram a limpar completamente, o que isso significa? Beatriz me encarou e, pela primeira vez, respondeu sem o véu de linguagem técnica. Significa que essa criança talvez não tenha sido retirada para desaparecer. Talvez tenha sido mantida para um dia ser devolvida. Eu não consegui dizer nada depois disso, porque a frase me dava uma esperança brutal e, ao mesmo tempo, aprofundava todo o meu medo. Devolvida a quem? Retirada de onde? E por quê? Quando saímos da casa de repouso Santa Beatriz para o frio do fim da tarde,
Eu sabia com total nitidez que a manhã da matrícula tinha ficado muito para trás. Eu já não era a mãe resolvendo a escola nova do filho. Era a mulher que levava na mão o endereço do arquivo capaz de guardar o primeiro nome verdadeiro do próprio filho. Saímos de Braga quando a luz do fim da tarde já começava a morrer. Augusto conduzia mais depressa do que antes, mas sem cair na pressa visível. Era a rapidez de quem entende que uma hora a mais pode bastar para perder tudo outra vez. Eu seguia no banco do lado, com o telemóvel no colo, olhando o relógio e a estrada que nos puxava de volta para a região do porto. Eu já tinha mandado mensagem à dona Celeste dizendo que tinha ficado presa numa repartição municipal e que iria buscar Tomás um pouco mais tarde. Ela respondeu apenas: "Ele está calmo. Está à sua espera." Bastaram essas palavras para os meus olhos arderem um instante. Porque, no centro de tudo, a única pessoa que nada sabia era precisamente a criança sobre quem tudo recaía. "Eu preciso que o senhor me diga a verdade numa coisa", falei quando o carro já ultrapassava uma saída da autoestrada. Augusto manteve os olhos na frente. "Diga. O senhor acredita mesmo que Tomás passou por esse sistema? Ou está agarrado a essa hipótese porque nunca conseguiu largar Martim Vale?" A pergunta não era acusação, era necessidade. Eu precisava de alguma forma de verdade antes de empurrar o meu filho ainda mais para dentro de uma história dessas. Augusto demorou a responder. Se fosse apenas obsessão minha, irmã Beatriz teria negado logo, mas não negou. Reconheceu a estrutura do código, reconheceu o sufixo aberto e não se mostrou espantada com o fato de uma criança de 8 anos ainda poder carregá-lo. Isso significa que o problema não está só na minha cabeça. Eu assenti de leve. No fundo, eu já sabia disso, mas ouvi-lo em voz alta tornava tudo mais pesado. Ela disse que Tomás pode ter sido deixado para um dia ser devolvido. Continuei. Devolvido a quem? A pergunta fez Augusto apertar o volante um pouco mais. Se eu responder agora, respondo por hipótese. Mas vejo 3 possibilidades: devolvido à mãe biológica, se ela ainda estiver viva e alguém dentro do sistema tiver querido deixar um caminho de volta; devolvido a uma família poderosa que impediu a limpeza total do processo. Ou, ele hesitou, ou devolvido como parte de uma transação que nunca foi encerrada corretamente. A última frase me gelou por dentro. Não porque fosse mais extravagante do que o resto, mas porque era brutalmente concreta. Desde manhã eu ouvira linguagem bonita cobrindo sujeira, mas agora a palavra transação rasgava tudo de forma quase insuportável. Ela me obrigava a encarar a possibilidade de que, desde o nascimento, Tomás pudesse ter sido visto por certos adultos não como um bebê nos braços da mãe, mas como uma etapa de circulação. Chegamos a Valongo já quase de noite. A Rua das Oliveiras Velhas não tinha o aspecto de zona central, nem de lugar por onde muita gente passa. Era uma faixa de rua antiga, estreita, com armazéns abandonados, casas baixas e muros de pedra cobertos de umidade. O número 17 ficava por trás de um portão de ferro gasto. Do lado de fora só se via um edifício comprido e baixo, a porta principal fechada, um pátio vazio e, à esquerda, a passagem estreita para os fundos, exatamente como no bilhete de Beatriz. Não havia placa grande, nem campainha de recepção, nem nada que indicasse que ali se guardava algo mais perigoso do que papel velho. Mas o silêncio excessivo daquele lugar era justamente o que me inquietava. Lugares assim costumam parecer banais quando fazem esforço para parecer. Augusto não entrou com o carro.
Parou alguns metros antes, na sombra de um muro partido, e virou-se para mim. Se achar que não está seguro, volte imediatamente para o carro. Eu quase perguntei se ele percebia com quem estava falando. Uma mãe que acaba de descobrir que o filho pode ser a ponta viva de um sistema antigo, já não mede perigo da mesma forma. Mas não discuti. Apenas peguei a mala, saí e fui com ele até os fundos. A entrada do arquivo era exatamente onde Beatriz tinha indicado. Uma porta metálica baixa, sem placa, com um teclado antigo apagado. Augusto iluminou a borda com a lanterna do telemóvel e mostrou-me riscos recentes junto à maçaneta. Alguém usou isso há pouco tempo? O meu coração disparou. Aquele lugar não estava completamente abandonado. Havia circulação suficiente para deixar marcas novas. Tem como entrar? Perguntei. Augusto respondeu. Se Mariana ainda guarda a chave, talvez não tenham mudado a fechadura mecânica secundária. Seguimos tateando pela base da porta até encontrarmos uma pequena tampa de metal quase ao nível do chão. Debaixo dela, uma fechadura auxiliar antiga. Augusto experimentou algumas chaves do próprio molho até que, na terceira tentativa, ouviu-se um clique seco. Nós dois nos entreolhamos no mesmo instante. Se uma chave antiga de uso administrativo ainda abria aquela porta, então a Casa das Oliveiras nunca tinha saído realmente da rede. Só tinha sido deslocada para a sombra. Lá dentro, um corredor estreito com cheiro de papel, ferrugem e umidade se abriu diante de nós. Passamos por 2 salas vazias com estantes metálicas e chegamos a uma porta de madeira mais espessa no fundo. Numa pequena placa de latão apagada, lia-se Arquivo Interno B. Augusto pousou a mão na maçaneta. A porta não estava trancada. Foi isso, mais do que qualquer outra coisa, que me fez querer dar um passo atrás. Um lugar como aquele devia estar fechado. Se não estava, só havia 2 explicações possíveis. Ou quem guardava aquilo confiava que ninguém saberia chegar até ali. Ou alguém acabara de sair. Augusto abriu. A sala era maior do que eu esperava, com armários de arquivo ocupando metade das paredes. No centro, uma mesa comprida coberta de pó, mas o pó não estava intacto. Havia marcas recentes de mão, uma gaveta aberta e, no meio da mesa, sob a luz dos nossos telemóveis, um livro de capa escura de tecido estava aberto numa página específica. Não caído ao acaso. Aberto. Como se alguém soubesse exatamente onde queria que os olhos parassem. Eu avancei e vi o cabeçalho escrito à mão, em tinta já desbotada. Livro Mãe. Transições externas. Lote 7. Augusto deu meio passo à minha frente e travou. Eu olhei por cima do ombro dele para a página aberta. Havia linhas com nomes, códigos, datas de nascimento e abreviaturas numa coluna final. E no meio da página eu reconheci de imediato a mesma estrutura do sufixo aberto de que Beatriz falara. Igual. Mesma forma. Só que à esquerda não estava escrito Tomás Duarte. Estava outro nome, um nome que fez tudo ao meu redor perder o eixo. Tomás Salvador Ferraz. Eu quase deixei de ouvir a sala de arquivo no primeiro segundo, depois de ler aquele nome. Tudo se afastou e só restou a linha aberta no livro mãe. Tomás Salvador Ferraz. Não Duarte. Não o nome com que eu chamava o meu filho havia 8 anos. Era o primeiro nome dele, ligado ao mesmo sufixo aberto de que Beatriz falara, e terminando com Ferraz, o mesmo sobrenome do homem que estava ao meu lado desde a manhã, o mesmo do diretor que trancou a porta do gabinete ao ver a certidão. Virei-me muito devagar para Augusto.
Ele estava imóvel, pálido como eu nunca o tinha visto. Já não parecia o diretor cauteloso de Santa Margarida, mas alguém apanhado de frente pelo próprio passado. Olhei para ele alguns segundos e perguntei numa voz que mal reconheci: Ferraz é o sobrenome de quem? Ele não respondeu logo, e esse silêncio foi a primeira facada. Repeti mais claramente: Ferraz é o sobrenome de quem? Augusto fechou os olhos por um instante e respondeu: Meu. A palavra me bateu com tanta força que precisei apoiar as mãos na mesa. Eu tinha pensado nisso no instante em que li a linha, mas ouvir destruía qualquer refúgio da dúvida. O senhor já sabia? Perguntei. Sabia que Tomás podia carregar o seu sobrenome antes de entrar na escola hoje? Augusto negou de imediato, depressa demais. Não, eu não sabia com certeza. Eu apenas temi a partir do momento em que vi o código. Soltei um riso curto e vazio, não por humor, mas porque eu reconhecia muito bem o tipo de homem diante de mim. Anos demais de silêncio, medo demais, lerdeza demais, e no meio de tudo isso, uma criança crescendo com outro nome. Explique, agora. Augusto baixou os olhos para o livro e sentou-se como se as pernas já não o sustentassem. Antes de Santa Margarida, eu colaborei informalmente com a ligação documental das escolas da região do Porto, o suficiente para conhecer os fluxos ligados à Casa de São Jerônimo. Nesse período, ele hesitou. Eu tive uma relação com uma mulher. Eu já não me surpreendia, e isso foi o mais terrível. Era como se o dia inteiro me empurrasse para a forma mais antiga de culpa masculina. Uma mulher, uma criança, papelada suja e há anos demais sem coragem. O nome dela, cortei. Augusto levantou o rosto. Leonor Salvador. Ao ouvir aquilo, senti o estômago contrair. Salvador. O nome do meio na linha de Tomás. O livro não me entregava só o sobrenome de Augusto. Entregava também o nome da mulher, que podia ser a mãe original da criança. Ela é a mãe biológica do Tomás? Perguntei. Augusto não confirmou logo. Segundo esta linha, parece que sim. Dei meio passo para trás sem perceber. Tomás não tinha apenas um pai em branco e um código estranho. Agora, no meio de um arquivo antigo, um livro aberto me mostrava Tomás Salvador Ferraz, como se o sistema inteiro quisesse provar que ele pertencera a outra linha antes de passar pela minha vida. O senhor está dizendo que Tomás não é meu filho biológico? A pergunta saiu e numa exceção. E no mesmo instante senti o corpo gelar. Não porque eu acreditasse imediatamente, mas porque depois de uma pergunta dessas, ninguém sai inteiro. Augusto levantou-se abruptamente. Eu não disse isso, respondeu quase em pânico. Mas existe outra hipótese. Qual? Que a senhora tenha dado à luz o Tomás, mas que no pós-parto a documentação dele tenha sido ligada temporariamente a outro caso antes de voltar para a linha final. Eu o encarei. Na primeira fração de segundo, aquilo soou impossível. Na segunda, tudo o que eu ouvira desde manhã tornou a hipótese assustadoramente plausível. Uma criança passando por uma etapa intermédia. Um sufixo aberto. Um fio de retorno. Significava que Tomás podia continuar sendo o bebê que saiu do meu corpo, mas nas horas seguintes, ao parto ter sido encaixado noutro caso, noutro nome, noutra filiação de origem, antes de me ser devolvido com papéis suficientemente limpos para que eu nunca percebesse a fissura. Apoiei-me com força na mesa. Por quê?
Por que fariam isso com o meu filho? Augusto me olhou diretamente e, pela primeira vez, deixou de contornar a parte mais suja de si mesmo. Porque se Leonor Salvador deu à luz na mesma janela de tempo e a criança dela estava numa linha especial, então pode ter havido um erro, uma substituição deliberada ou uma cobertura urgente quando perceberam que aquele caso não podia desaparecer por completo. E se eu era o pai da criança dessa linha, alguém pode ter deixado o sufixo aberto para que um dia o caminho pudesse voltar. Eu já não sabia qual hipótese me aterrorizava mais: a de Tomás ter carregado o nome errado desde o princípio, a de existir uma mulher chamada Leonor Salvador, vivendo ou tendo morrido sem o filho, ou a de Augusto Ferraz sempre ter estado perto demais do centro de tudo. O senhor procurou Leonor? Perguntei. Augusto abaixou o rosto. Procurei anos atrás, quando desconfiei de uma criança deslocada de linha, mas os registros dela quase desapareceram. Restou apenas Salvador numa lista antiga. Sem o livro-mãe, eu não conseguia provar nada. Soltei um riso amargo. Então desconfiou durante anos e ficou calado. Eu não tinha força suficiente para explodir o sistema. E fui lento, demasiado lento. Ao ouvi-lo, senti apenas vazio. Adultos sempre são lentos, quando o preço ainda não lhes caiu diretamente em cima. Crianças é que crescem dentro das consequências. Baixei de novo os olhos para o livro. Debaixo da linha, Tomás Salvador Ferraz. Na última coluna, havia uma anotação minúscula em tinta mais clara. No choque inicial, eu não a tinha lido. Inclinei-me mais e senti o coração parar por um instante quando compreendi. Encaminhado com mãe substituta provisória. HD. Fiquei absolutamente imóvel. HD. Helena Duarte. Não escrito por extenso, mas suficiente para não haver coincidência possível. Mãe substituta provisória. O sistema tinha me registrado não como mãe verdadeira, mas como etapa transitória na vida do próprio menino que eu punha para dormir todas as noites. Levantei os olhos para Augusto e pela primeira vez já não vi diretor, nem aliado, nem testemunha. Vi apenas um homem que tinha deixado mulheres e crianças viverem tempo demais na sombra das decisões adultas. Eu vou buscar o Tomás agora, eu disse, numa calma que até a mim pareceu estranha. Foi essa calma que o assustou mais. Helena, ele começou, mas eu ergui a mão. Não. A partir de agora, eu não preciso de mais explicações para me levantar desta sala. Preciso de uma única coisa, se o senhor quiser reparar alguma parte disto. Vai comigo buscar o Tomás. Depois vamos atrás de Leonor Salvador, se ela ainda estiver viva. E, se não estiver, eu arrasto tudo isto para a luz. Atinge a igreja, hospital, escola ou qualquer sobrenome. A sala ficou muda depois disso. Eu já não tremia, já não chorava. Há momentos em que se atravessa medo demais em poucas horas e só sobra uma coisa de pé: o instinto de proteger. Tomás podia ter sido ligado à linha errada. Podia haver outra mulher marcada pelo desaparecimento dele, podia existir uma origem soterrada por papéis. Nada disso fazia de mim uma estranha para ele. Significava apenas que, a partir daquele momento, eu o protegeria do passado e do presente. Saímos da Casa das Oliveiras com a noite completamente fechada sobre Valongo. Antes de ir embora, fotografei a página inteira e registrei a linha correspondente a Tomás. Já não era ingênua o bastante para acreditar que o livro permaneceria intacto se Mariana Lopes ou qualquer pessoa ligada a ela descobrisse a nossa presença ali. No pátio dos fundos,
O vento passava pelas oliveiras velhas e fazia um ruído seco, quase como folhas de papel roçando. Olhei para a escuridão e entendi com nitidez que, desde o instante em que o livro-mãe se abriu em Tomás Salvador Ferraz, a vida de pelo menos 4 pessoas tinha mudado totalmente. A minha, a de Tomás, a de Leonor Salvador, se ela ainda estivesse viva, e a de Augusto Ferraz, que já não podia fingir distância segura. Eu levei meu filho para matriculá-lo numa escola nova em Braga. No fim do dia, o que levava comigo não era horário, uniforme nem confirmação escolar. Era a prova de que o meu filho tinha sido registrado como criança encaminhada com mãe substituta provisória, junto de um sobrenome enterrado fundo o suficiente para quase se tornar a única verdade. E, quando o carro voltou a arrancar em direção à escola onde Tomás ainda me esperava sem compreender nada, eu finalmente entendi que esta história nunca começou naquela manhã em Santa Margarida. Começou no dia em que uma criança foi colocada na linha errada. Uma mãe ficou do lado de fora da verdade sobre o próprio filho, e um pequeno sufixo aberto foi deixado no código como promessa tardia de que, um dia, aquela criança já não poderia continuar enterrada dentro de um nome falso.